que somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, com destino à felicidade. Nos mostrando que, como espíritos, temos uma forma não muito bem definida na nossa linguagem, mas uma espécie de chama ou clarão que vai de uma cor opaca até o brilho de um rubi. Isso depende do estado em que o espírito se encontra, ou seja, da sua evolução. Que muita gente confunde isso também, pensando que espírito é perispírito. Possui o espírito ou um corpo que é chamado de perispírito, mas podemos chamá-lo de corpo astral ou outro tipo de coisa desse gênero, mas que não é o espírito. Esse corpo que é feito a partir de um material colhido na esfera do planeta ao qual o espírito está ligado, este corpo é deixado também pelo espírito quando ele muda de planeta, portanto, não faz parte do espírito. É o seu veículo de manifestação, quando desencarnado, que mantém geralmente a forma da última encarnação. Perispírito, chegou Maguinha. E beleza. Perispírito é motivo de muita confusão. Aliás, até é interessante a gente falar, porque as pessoas imaginam uma série de coisas quando a gente está falando. Eu sempre gosto de falar corpo espiritual, corpo astral, né? Para que as pessoas entendam. Uma vez lá na Bahia, havia terminado uma palestra, e lá é muito comum. A gente termina as palestras, isso no Nordeste é muito comum. Cheguei de lá agora, tive uma temporada lá também, e termina-se a palestra, e abre-se um tempo para que as pessoas façam perguntas. Geralmente, no começo é difícil, porque ninguém gosta de levantar o dedinho, fica envergonhado. E eu, então, geralmente, eu digo, distribui papelzinho, que no papelzinho ninguém bota o nome, aí o pessoal não tem vergonha de escrever. Mas, mesmo assim, tem os envergonhados. Mas lá nessa determinada casa onde eu estava, naquela época, o pessoal era de levantar o dedo mesmo. Todo mundo fazia assim, tá limpo, tá. Então levantou o dedo. Mas tem alguém sempre envergonhado. Quando eu saí, chegou perto de mim um rapazinho e perguntou: eu posso fazer uma pergunta ao senhor? Eu disse: pode, não tem problema. Por quê? Porque a gente sabe que alguns têm vergonha de fazer a pergunta, mas não tem nada demais, a gente responde se puder. Se souber também, que eu não sei tudo. Às vezes pergunto umas coisas meio cabeludas, a gente vai responder, dizer besteira, é melhor dizer: olha, isso aí eu tenho que procurar no livro e ler, né? Mas é um método interessante que as pessoas tiram dúvida. Às vezes não é sobre o assunto, mas funciona. E o rapaz chegou perto de mim, que queria saber como era aquele negócio de ficar, que tinha que ficar esperando o espírito se manifestar. Eu disse: peraí, é mediunidade, qualquer coisa desse tipo? Não, eu tenho que esperar, porque o pessoal fala que a gente tem que esperar o espírito vir, esperar o espírito, esperar pelo espírito. Eu digo: peraí, eu tentei tudo, mas não sabia. Eu digo: gente, esse camarada me arranjou uma conclusão. Depois de 1 hora é que eu fui perceber, quer dizer, não foi 1 hora, que ele queria saber que esse negócio de esperar pelo espírito servia para quê? Não era esperar pelo espírito, era perispírito. E a gente fala aqui, o perispírito, algumas pessoas que não conhecem a linguagem espírita entendem outra coisa completamente diferente. Não espera espírito nenhum, é perispírito. Né? Não espera. Porque se ficar esperando espírito, coitado, vai ficar parado lá na esquina. Inclusive, nesta parte do livro dos Espíritos, nós percebemos que o perispírito funciona como laço
que prende o espírito ao corpo material. E que ele, hoje, a nossa ciência chama de MOB, Modelo Organizador Biológico, ciência espírita, tá? É realmente de muita importância, porque o espírito é capaz de, com a sua energia, o espírito que é força, energia, é uma chama viva, impregnar esse corpo espiritual com as suas características. E ao moldar um corpo físico, este perispírito transmite ao corpo físico estas características, as características do espírito. Ou seja, na realidade, somos aquilo que o nosso perispírito molda. Segundo meu amigo Humberto, não adianta eu fazer regime que o meu perispírito é deste tamanho. Eu andei fazendo regime, o Humberto dizia para mim, não adianta, o perispírito é que é gordo, né? É desse jeito, não tem jeito. Mas as características estão impressas lá. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, existe um caso de um espírito que está internado no Hospital Maria de Nazaré, que é o hospital que cuida dos suicidas, que ele tem um drama pessoal muito grande. Ele, além de ter se suicidado, ele, antes de suicidar-se, assassinara a sua noiva, que não queria mais saber dele. Não é caso muito comum, né? O camarada ficar desesperado, que a noiva foi embora, vou casar com outro. Hoje em dia, até casado, né? Assim mesmo. E esse espírito, então, ele sofre muito porque ele usara as próprias mãos para enforcar, para esganar aquela criatura que ele amava e que não o aceitava. Então, ele lhe tira a vida e depois se joga em um penhasco, em um rio e morre. Se suicida. Ao ser recuperado para esse centro de tratamento, ele está se preparando para uma nova encarnação, mas ele tem um drama tão grande que ele tinha vergonha das próprias mãos. Então, ao reencarnar, ele plasmou um corpo sem as mãos. A reencarnação seguinte dele é uma reencarnação onde o corpo vem sem as mãos. Aliás, quando Jesus disse que é preferível a gente entrar na vida sem um olho, sem uma mão, né? Arrancar o olho que nos envergonha, ele está nos exemplificando que na nossa consciência está marcado esse crime terrível. André Luiz, na obra Ação e Reação, traz o caso de dois espíritos que trabalham numa colônia abaixo de nosso lar, mas que socorrem a todo mundo, são muito queridos, são espíritos que todo mundo gosta, são dispostos a tudo, fazem muita caridade, mas eles têm um semblante triste. E ninguém entende o porquê dessa tristeza. Então eles são conduzidos ao nosso lar e lá passam por um processo de regressão de memória e vão descobrir que há muitos anos, há séculos atrás, há mais de 300 ou 400 anos, eles haviam praticado um crime do qual eles ainda não haviam se recuperado. Ou seja, a sua consciência ainda acusava, ainda pesava, porque eles não haviam pago por aquilo. Mesmo com todo o trabalho que eles designavam ali naquelas colônias, eles ainda se sentiam mal. Então eles queriam expurgar da sua consciência aquele crime, porque estava lá gravado. Então, automaticamente, o perispírito funciona também como uma espécie de arquivo vivo da memória do espírito. E ao reencarnar, esse corpo é modelado por ele. Prende-se e ata-se esses laços. E aí começa, inclusive, a gente entender um pouquinho da mediunidade. O que é a mediunidade, se não a intermediação entre o mundo físico e o mundo espiritual?
O médium é um espírito onde um desses laços fica meio frouxo. Então ele vê um pouquinho lá e vê um pouquinho cá. Ele é intermediário. Exatamente estes laços que se afrouxam em determinados pontos é que dão a condição mediúnica ao médium. Por isso, as diferentes características. Tem um médium de efeitos físicos, tem um médico vidente, tem um médium audiente, tem um médium psicofônico. Cada um tem uma característica de acordo com o que ele realmente é. Ninguém é forçado ou colocado numa condição diferente daquela que ele realmente é capaz de exercer. Isto tudo, através desse estudo, dessa parte do Livro dos Espíritos, nós vamos entender. Por isso a necessidade desse conhecimento, de nós termos condição de avançar. Ali nós vamos saber, por exemplo, que no momento da morte, esses laços vão se afrouxando e nós vamos começando a ver o outro lado. Muita gente que tem medo da morte, acha que vai sofrer muito, vai descobrir lá, nessa segunda parte, que, na realidade, o espírito quase nada sofre, porque o corpo está expurgando só aquelas sequelas finais do perispírito e se limpando, chegando, porque o espírito já está vendo o outro lado, está pouco ligando para o lado de cá. Na realidade, ele está se conscientizando muito mais da nova vida, da vida espiritual, do que o corpo que aqui ficou. Há espíritos que estão totalmente desligados e o corpo ainda está ali, em estado de coma. E o espírito já está vivendo praticamente do outro lado. Há alguns que estão presos ali, cada caso é um caso, como expiação. Mas normalmente, é aí que a gente não pode abreviar, é aí que não entra a eutanásia. O corpo de carne é o escoadouro dessas cicatrizes que estão impressas no perispírito. Por isso, a gente impregna o corpo material com as características. É ainda nesta parte que nós vamos ver a interferência dos espíritos nas nossas vidas. É aí que nós vamos perceber a influência que, na realidade, nos conduz. Por sermos ainda espíritos inexperientes, aqueles espíritos tutelares designam normalmente alguns espíritos para nos acompanhar, cuidar da gente. São os nossos anjos da guarda, mentores, guias, como quisermos chamar. São os nossos amigos espirituais mais evoluídos do que nós, para que nos ajudem nesta caminhada. Assim como nós pegamos as nossas criancinhas de 2, 3 anos, estamos dando a mão para ajudá-los a caminhar, não deixá-los cair, não atravessar a rua quando não deve, eles estão aí a cuidar de nós. Só que muitas vezes nós somos muito mal criados e fugimos dele. E caímos nas garras de quem não devemos. Porque na realidade, eles influenciam muito, sim, nas nossas vidas. Está lá, questão 459. Quando Kardec pergunta se os espíritos realmente influem nas nossas vidas, a resposta vem clara e límpida. Tanto que, em geral, vos dirigem. Ou seja, os espíritos influenciam tanto que fazem peteca da gente. Aí onde vai o livre-arbítrio? Na nossa escolha. A escolha da companhia. É simples. Se a gente vai para um bar, onde todo mundo vai encher a cara, vai beber, e nós sabemos que se a gente tomar um golinho embarca também, estamos indo lá por nossa vontade. Se depois aquilo lá virou bagunça, desencarnadas influenciam, imaginem as desencarnadas, que têm acesso direto à nossa mente. Se aquele mau elemento é capaz de guiar a nossa vida, nos levar para um caminho que nós condenamos, ora, imagine os desencarnados. Então, a preservação
moral, o equilíbrio, a prática do bem, a conscientização dos seus atos, a análise constante das suas atitudes e a sua vigilância, aliada à prece e à oração diária, irá fazer com que você policie a porta de entrada da sua mente. Todos, de uma certa forma, somos médiuns, afirma Kardec. A mediunidade, que seria depois trabalhada no Livro dos Espíritos, que é a continuação da segunda parte do livro. O vigilante, escolhermos quem é que vai entrar nesta porta. A nossa vigilância põe ali exatamente a nossa entrada, o acesso a quem nós admitimos. E se, ao conhecermos a reencarnação, está ali, é a questão 222 do Livro dos Espíritos. Leiam, é a mais extensa de todas, é um capítulo inteiro. Ali está estabelecido para nós o organograma que Deus traçou para o nosso progresso. A multiplicidade das existências. Como nós, espíritos pequeninos, simples e imperfeitos, chegaremos a nos ombrearmos, falaríamos a noite inteira sobre cada um deles. Mas que através do conhecimento básico no Livro dos Espíritos, nós iremos despertar para um novo mundo, para um novo caminhar. Ainda no final dessa segunda parte, os três reinos, reino vegetal, animal e mineral, fala-se ali sobre coisas muito importantes, que não vem o caso agora para a gente não estender, senão a gente passa muito além do que devíamos. Já estamos passando, né? A realidade, chegamos então à terceira parte. São as leis morais. Essa terceira parte, Kardec iria depois transferi-la em uma nova obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é aí que vem a lembrança maravilhosa do Cordeiro de Deus. A figura de Jesus está presente ali. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, são 12 capítulos, falando das leis divinas, as leis naturais. Perceber na nossa consciência que essas leis estão lá. Embora Deus nos mande constantemente missionários para nos relembrar essas leis, porque nós as esquecemos por preguiça, por imaturidade, por conveniência. E ali está a resposta mais curta, mas mais magnífica do Livro dos Espíritos. Qual o modelo que Deus oferece à humanidade? E os Espíritos respondem apenas: Jesus. Não precisa dizer mais nada. Tenha coragem de mostrar Jesus como modelo, não como algo inatingível, não como alguém que foi embora e um dia vai voltar, sim como alguém que continua, sempre esteve conosco. E que devemos trazê-lo para o nosso coração, para buscar nos aperfeiçoar, seguir passo a passo. Embora saibamos que somos ainda incapazes, mas iremos chegar lá. Temos essa certeza, essa consciência. A doutrina espírita tem a coragem de nos dizer isso, que muitas vezes e durante muitos séculos tentaram nos esconder. Porque ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se não seguir esse caminho, se não tomar como modelo, se não conhecer a verdade que ele nos revela, não chegaremos à verdadeira vida de espíritos libertos e poderemos. Maior se tornou o sofrimento. Quantas vezes olhei à volta, buscando encontrar a razão, mas estacionado na revolta, tranquei as portas do coração. E aí foram anos de luta,
e guerras comigo mesmo, porque sem conhecer o caminho, eu segui caminhando a esmo. E entre passos vacilantes, experiências sem fim, eu pensei em encontrar por instantes novas verdades para mim. Mas logo ruía tudo, pela própria inconsistência, por não acender uma luz que iluminasse a consciência. E entre tropeços e erros, meu tempo se escoou. Enquanto eu perguntava, de onde eu vim? Para onde eu vou? A resposta eu fui encontrar num livro que a mim chegou, para acender uma luz que nunca mais se apagou. Falava da vida e da morte, de casos de toda sorte, de tudo que se pode supor, mas falava também de amor. E então eu pude compreender, ao se acender essa luz, que o verdadeiro amor é o amor que existe em Jesus, que eu sou espírito imortal, com destino à felicidade, que eu estou no caminho da vida para conhecer a verdade, que a morte não existe, que é apenas uma etapa que finda, que daqui partimos para outra vida, que é mais bela ainda, que a dor sempre nos serve para aprender a resgatar, mas que a misericórdia divina está sempre a nos alcançar, e as notícias de lá nos informam que cá iremos conhecer felicidade, trilhando os caminhos da caridade. Que maravilhosa doutrina, que nos faz entender o real sentido da vida que Deus nos deu para viver. Agora eu sei, sou filho de Deus, sou chama, sou força, sou luz, sou mensageiro do amor, eu sou irmão de Jesus. Pela doutrina espírita, o verdadeiro consolador, resta apenas dizer obrigado, muito obrigado, Senhor. E pela atenção de vocês, muito obrigado outra vez. Depois da palavra do nosso irmão Gustavo, novos aspectos, dos espíritos, mortos encarnados, nós queremos então agradecer a presença de todos. Eu queria agora, no final, agradecer também aos nossos mentores espirituais, aos espíritos que têm acompanhado o trabalho de Deus, que no transcorrer desses anos nos assistiram, nos incluíram, nos levaram a dar conta da tarefa. E nós vamos então encerrar a nossa reunião, pedindo a nossa irmã Eliana que faça a prece final por nós, com a qual nós vamos agradecer a Jesus pelas oportunidades desta noite, pelo que recebemos, que ela possa interpretar o nosso pensamento.